Nós vamos continuar hoje nossa série de estudos que nós temos feito aí desde a terça-feira. Nós temos falado sobre a relação entre Jesus Cristo e... Estão me ouvindo bem? Agora sim. Agora sim. Então nós temos falado sobre a relação entre Jesus Cristo e os mandamentos de Deus, sobre os 10 mandamentos. 10 mandamentos, nós aprendemos várias coisas sobre os 10 mandamentos. Nós aprendemos que os 10 mandamentos podem ser quebrados não só externamente, mas também no coração, no pensamento, nos sentimentos e com as palavras, cada um deles. Nós aprendemos que os 10 mandamentos são, na verdade, um resumo do amor, de forma que em nossa liberdade cristã nós somos livres para fazer qualquer coisa que nós quisermos, desde que seja feita com amor, e que o amor é o cumprimento da lei. Mas diante desse ensinamento sobre os 10 mandamentos que nós temos recebido, surge a pergunta. Bem, nós temos visto aqui que esses mandamentos são os mandamentos que já haviam sido revelados no Antigo Testamento. E tendo esses mandamentos já sido revelados no Antigo Testamento, a grande pergunta que surge é: tudo bem, tem esses mandamentos, não matarás, não roubarás, não dirás falso testemunho, eu entendo que nós devemos cumpri-los, mas existem outros mandamentos que estão contidos no Velho Testamento que nós não fazemos mais. Por exemplo, nós não praticamos mais o sacrifício de animais. E aí vai chegar aí a época da Páscoa, por exemplo, e eu espero que o Kleber não mate nenhum cordeiro aqui dentro, vai botar aqui um altar, matar um cordeiro, comer erva amarga. Você não faz isso não, né, Kleber? Tá certo. Então ele não vai fazer isso, mas a pergunta é: por que não? Por que ele não vai fazer isso? Por que ele não circuncidou o filho dele? Por que existem algumas leis lá no Velho Testamento que aparentemente nós não observamos? O que não matarás vale, mas sacrificar o cordeiro no tempo da Páscoa não vale? É isso que nós vamos refletir hoje, sobre essas leis chamadas de leis cerimoniais que não vigoram em sua forma externa mais. E para refletir sobre isso, nós vamos abrir o Evangelho de Lucas, capítulo 21. Evangelho de Lucas, capítulo 21. E nós vamos chegar à resposta dessa pergunta que eu lancei aqui, através de um importantíssimo sermão de Cristo, o sermão profético de Cristo, que foi um dos seus últimos discursos antes de ser preso, antes de morrer. Esse aqui foi um dos últimos discursos de Cristo antes de morrer. Nós vamos ler a partir do verso 5. A partir do verso 5, capítulo 21 do Evangelho segundo Lucas. Falavam alguns a respeito do templo, como estava ornado de belas pedras e de dádivas. Então disse Jesus: vede essas coisas. Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Perguntaram-lhe: mestre, quando sucederá isso? E que sinal haverá de quando estas coisas estiverem para se cumprir? Respondeu ele: vede que não sejais enganados, porque muitos virão em meu nome, dizendo: sou eu, e também chegou a hora. Não sigais. Quando ouvides falar de guerras e revoluções, não vos assusteis, pois é necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas o fim não será logo. Então lhes disse: levantar-se-á nação contra nação, reino contra reino. Haverá grandes terremotos, epidemias e fomes em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais do céu. Antes, porém, de todas as coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e aos cárceres, levando-vos à presença de reis e governantes por causa do meu nome. E isto vos acontecerá para que deis testemunho. Assentai, pois, em vosso coração de não vos preocupardes com o que haveis de responder,
Porque eu vos darei boca e sabedoria que não poderão resistir, nem contradizer todos quantos se vos opuserem. E sereis entregues até por vossos pais, irmãos, parentes e amigos, e matarão alguns dentre vós. De todos sereis odiados por causa do meu nome. Contudo, não se perderá um só fio de cabelo da vossa cabeça, e na vossa perseverança na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Quando, porém, virdes Jerusalém sitiada de exércitos, sabei que está próxima a sua devastação. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Os que se encontrarem dentro da cidade, retirem-se, e os que estiverem nos campos, não entrem nela. Porque estes dias são de vingança, para se cumprir tudo que está escrito. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra e ira contra este povo. Cairão a fio da espada e serão levados cativos para todas as nações. E até que o tempo dos gentios se complete, Jerusalém será pisada por eles. Haverá sinal no sol, na lua, nas estrelas, sobre a terra, angústia entre as nações, em perplexidade, por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá homens que desmaiarão de terror pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes do céu serão abalados. Então se virá o Filho do Homem vindo numa nuvem, com poder e grande glória. Até aí. Amém. Então, meus irmãos, esse trecho aqui, este discurso de Cristo, que foi dito não de maneira pública, mas somente para os apóstolos, e na verdade foram 4 apóstolos. Esse discurso, ele aparece em Mateus 24, Marcos 31 e aqui em Lucas 21. E esse discurso, ele aconteceu nos últimos dias de Jesus. Jesus estava prestes a ser preso, prestes a ser morto. E tendo deixado Jesus do templo, no verso 5, presta atenção no verso 5, falavam alguns a respeito do templo, como estava ornado de belas pedras e de dádivas. Então, os discípulos de Jesus começaram a elogiar o templo. Começaram a falar, olha só como é que esse templo é bonito, olha só como é que é maravilhoso, olha só como que é belo. E aí no verso 6, Jesus respondeu dizendo, tá vendo esse templo que vocês estão elogiando? Tá vendo esse santuário que vocês estão dizendo que é muito bonito? Ornado de belas pedras, essas belas pedras, ele diz, dias virão em que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Então aqui Jesus está profetizando a destruição daquele templo que os discípulos estavam elogiando. Os discípulos elogiaram o templo e Jesus, em vez de elogiar também, ele disse que o templo seria destruído. Antes da gente avançar, antes da gente ver o restante do sermão, a gente tem que ver o que era o templo. Tem muita gente que lê isso daqui, mas não para se refletir o que era o templo. A palavra templo é usada com frequência de maneira errada nos nossos dias, porque muitas vezes a palavra templo é usada para se referir à igreja. Contudo, quando a gente lê a Bíblia, a gente deve entender as palavras utilizadas pela Bíblia de acordo com o uso que elas têm na Bíblia. Então, se eu leio a palavra templo, eu não devo entender que essa palavra tem um significado que as pessoas atribuem hoje. A palavra templo tem um significado que é atribuído na Bíblia. Então, na Bíblia, templo é algo bem específico, não é essa igreja. Então, essa igreja aqui não é um templo. Na verdade, não existe templo nenhum em toda essa cidade. Como assim? Mas eu passei na frente da igreja, tem uma igreja ali, não um templo. À luz do uso bíblico da palavra, não existe mais templo hoje. O que é um templo, então? Para a gente entender, a gente vai para Êxodo capítulo 25. A origem do templo está em Êxodo capítulo 25. Podem abrir. Em Êxodo capítulo 25,
Vou contextualizar vocês. Moisés já tinha libertado o povo de Israel da escravidão do Egito. E tendo libertado o povo de Israel da escravidão do Egito, havia algo muito importante que tinha que acontecer, que é algo que Moisés avisou para Faraó desde o primeiro dia que ele mandou libertar o povo. Primeiro dia que Moisés mandou libertar o povo, ele disse para Faraó: deixa meus filhos ir para que eles me adorem no deserto. Então, desde o primeiro dia, Moisés enfatizou que os israelitas tinham que ser livres para adorar a Deus. E aí que entra o capítulo 25, nós vamos ler o que Deus diz a Moisés. Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel que me tragam oferta. De todo homem cujo coração mover para isso, dele recebereis a minha oferta. Esta oferta que dele recebereis: ouro e prata e bronze, e estofo azul e púrpura, e carmesim, etc, etc, etc. Pule para o verso 8. E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Segundo tudo que eu te mostrar, para o modelo do tabernáculo e para o modelo de todos os seus móveis, assim também mesmo o fareis. Então aí, Deus manda que Moisés dissesse ao povo que eles se reunissem vários tipos de materiais, ouro, prata, etc. Ele fala: esses materiais vai servir para vocês construírem um santuário. A palavra santuário é a mesma coisa que templo. Então, templo, santuário, é a mesma coisa. Então, vocês vão construir o templo com esse material. E no verso 8, Deus diz qual era o objetivo do templo. Verso 8: e farão um santuário para que eu possa habitar no meio do povo. Então, o santuário era uma maneira de Deus habitar no meio do povo. E aí, se vocês lerem Êxodo 25, 26, 27, etc., vocês vão ver Deus falando como é que tinha que ser esse templo. Então, ele vai falar: o templo tem que ter isso, tem que ter aquilo, tem que ter aquilo outro. E aquele templo seria o meio de Deus se relacionar com aquele povo, como está aqui no verso 8. E aí, o que acontecia neste tempo? Podem pular para Deuteronômio capítulo 12. Deuteronômio capítulo 12. Vamos ler a partir do verso 1. São estes os juízos, são esses os estatutos e os juízos que cuidareis de cumprir na terra que vos deu o Senhor Deus de vossos pais, para possuirdes todos os dias que viverdes sobre a terra. Destruirei por completo todos os lugares onde as nações que ides se apossar serviram aos seus deuses, sobre as altas montanhas, sobre os outeiros, debaixo de toda árvore frondosa. Deitareis abaixo os seus altares, e despedaçareis suas colunas, e os seus postes de ídolos queimareis, e despedaçareis as imagens esculpidas dos seus deuses, apagareis o seu nome daquele lugar. Não fareis assim para com o Senhor vosso Deus, mas buscarei o lugar que o Senhor vosso Deus escolher de todas as vossas tribos, para ali pôr o seu nome e a sua habitação. E para lá ireis, e esse lugar farei chegar os vossos holocaustos e os vossos sacrifícios e os vossos dízimos e ofertas das vossas mãos, etc. Então vamos resumir aqui. Deus está falando: quando vocês entrarem na terra, vai ter lá na terra prometida lugares onde pessoas adoravam falsos deuses. Vai ter colunas, vai ter em cima das montanhas, vai ter um monte de lugar que esses povos adoravam falsos deuses. Que falsos deuses? Baal, Moloque, etc. E Deus está falando: quando vocês entrarem lá, vocês não vão adorar esses falsos deuses, e nem vocês vão me adorar da maneira que eles adoravam esses falsos deuses. Vocês não vão reaproveitar os lugares de culto dos cananeus. Vocês não vão chegar lá: tem um templo dos cananeus aqui, vamos adaptar, vamos adorar Deus assim. Deus está falando: não. No verso 4: não fareis assim para com o Senhor vosso Deus. Se não é para fazer assim, se não é para adorar a Deus da forma dos cananeus, é para fazer o que então? Verso 5:
ele diz que teriam que adorar a Deus no santuário, no templo, através dos holocaustos, sacrifícios, etc. Então, o que era o santuário? Nós acabamos de ver aqui. O santuário, o templo, também chamado de templo, era o lugar onde eles tinham que oferecer sacrifícios de animais, porque aquele era o lugar da habitação de Deus. Então, lá que eles iam se encontrar com Deus e oferecer sacrifício de animais a Ele. Como ele diz no verso 11: então haverá um lugar que escolherá o Senhor, vosso Deus, para lhe fazer habitar o seu nome. A esse lugar farei chegar tudo o que vos ordena. Então vamos refletir aqui. Lá no Velho Testamento, quando eles tinham sacrifício de animal, se você fosse um judeu lá no Velho Testamento, você poderia chegar no quintal da sua casa e falar assim: vou adorar a Deus aqui, vou oferecer um sacrifício de animal aqui no quintal da minha casa. Sim ou não? Não. Porque o único lugar em que eles tinham o direito de oferecer sacrifício de animal era no templo. Era o único lugar. Então chegou a Páscoa. Na Páscoa tinha que sacrificar um cordeiro. Eles poderiam sacrificar um cordeiro em qualquer lugar? Não, tinha que ser no lugar do templo. Por isso, nos evangelhos, quando chegava na Páscoa, o que Jesus fazia na época da Páscoa? Ele viajava para Jerusalém para celebrar a Páscoa em Jerusalém, porque Jerusalém era o lugar do templo e, portanto, era o único lugar que ele poderia sacrificar o cordeiro pascal. Então, agora vocês entenderam o que era o templo. O templo no Velho Testamento era o centro da adoração. E era o centro dos sacrifícios de animais. O lugar de adorar a Deus e de sacrificar animais a Deus era o templo. E por que esse templo, então, era muito importante? Porque, sendo o centro da adoração, era o centro de tudo aquilo que Israel deveria representar. Ou seja, Israel deveria ser uma nação que teria comunhão com Deus, que teria um relacionamento profundo, sincero, andar nos caminhos de Deus, e o símbolo visível, o sinal visível desta comunhão que o povo tinha com Deus era o templo. O templo representava Deus dizendo para Israel: eu habito no meio de vós. Eu estou com vocês. Eu abençoo vocês. É isso que o templo representava. Não só o edifício, mas aquilo que ocorria no templo, o sacrifício de animais. É Deus falando, apontando já para Cristo, como a base da relação entre nós e Deus. E aí nós vamos ver algo muito importante sobre isso em Levítico 26. Podem abrir em Levítico 26. Onde Deus vai explicar isso com muita clareza. Levítico capítulo, nós falamos muito de Levítico ontem, e nós vamos falar hoje também. Levítico capítulo 26. Vamos ler a partir do verso 3. Levítico 26, verso 3. Se andares nos meus estatutos, guardares os meus mandamentos e os cumprirdes, então eu vos darei as vossas chuvas a seu tempo, e a terra dará a sua messe, e a árvore do campo o seu fruto, a debulha se estenderá até a vindima, e a vindima até a sementeira. Comereis o vosso pão a fartar, e habitareis seguro na vossa terra. Estabelecerei paz na terra, deitar-vos-ei, e não haverá quem vos espante. Farei cessar os animais nocivos da terra, e pela vossa terra não passará espada. Perseguireis os vossos inimigos, e cairão a espada diante de vós. 5 de vós perseguirão a 100, e 100 dentre vós perseguirão a 10.000, e os vossos inimigos cairão a espada diante de vós. Para vós outros olharei, e vos farei fecundos,
e vos multiplicarei e confirmarei a minha aliança convosco, etc, etc, etc. Pulem para o verso 11. Porei o meu tabernáculo no meio de vós, a minha alma não vos aborrecerá. Andarei entre vós e serei o vosso Deus, e vós serei o meu povo. Aí, Deus está falando, no verso 3, veja que no verso 3 existe uma condição. Se andares nos meus estatutos, guardares os meus mandamentos, cumprires. Verso 4, então, existe uma condição, se, e existe uma promessa, caso eles cumprissem essa condição. Então, a condição é que eles obedecessem às leis de Deus, os mandamentos de Deus. Essa condição aqui é apresentada à nação de Israel, ao país. Deus está falando, Israel, eu estou libertando vocês da escravidão do Egito, eu estou formando um novo país com vocês, mas neste novo país eu não quero e eu não aceito que vocês sejam como os egípcios. E eu não aceito que vocês sejam como os cananeus. Vocês vão ser uma nação santa, justa e amorosa. Vocês vão construir um país, vocês vão construir uma civilização, vocês vão construir uma nação fundamentada no amor. E onde é que está definido o amor? Como nós vimos ontem, o amor é o cumprimento da lei. Então, quando no verso 3 ele diz, se andares nos meus estatutos, é como ele dissesse, se vocês amarem uns aos outros. Andar nos estatutos de Deus é isso. Deus está pedindo que eles construíssem uma civilização fundamentada no amor. O que é uma civilização fundamentada no amor? É uma civilização onde a estrutura familiar é respeitada, quinto e sétimo mandamento. É uma civilização onde a vida é respeitada, sexto mandamento. É uma civilização onde a propriedade do meu próximo é respeitada, oitavo mandamento. É uma sociedade onde a verdade é respeitada, nono mandamento. Isso é a sociedade do amor. Então Deus está falando, eu não vou permitir que vocês sejam odiosos como eram os egípcios e os escravizaram. Eu não vou permitir que vocês faltem com o respeito à família. Eu não vou permitir que vocês cometam injustiça nos tribunais, matando o inocente e preservando os assassinos. Eu não vou permitir que vocês roubem, mintam, façam o que quiser, adulterem, porque vocês têm que ser uma sociedade justa e amorosa. E a justiça é, por isso ele diz, andareis nos meus estatutos. Não seja como o Egito, não seja como os malditos cananeus, seja como os meus estatutos ensinam que tem que ser. E se vocês fizerem isso, se o país de vocês forem assim, aí eu vou abençoar o seu país e ele vai crescer e ele vai prosperar. E aí ele cita um monte de bênçãos que vai acontecer com aquele país. Eles não seriam vencidos na guerra. Quando ele diz assim, perseguirei os vossos inimigos, ele está falando sobre guerra. Quer dizer, eles não seriam atacados e destruídos por homens maus e perversos de outra nação, mas eles seriam grandes guerreiros capazes de defender aquele país para que não fosse destruído. As suas plantações, os seus filhos, eles veriam tudo isso crescer, se desenvolver, prosperar. Se eles construíssem um país edificado sobre a justiça e o amor. Então Deus só exigiu uma coisa deles: amor, como nós vimos ontem. E o amor é o cumprimento dos estatutos de Deus. Amor não é como o mundo define amor, amor é como a lei de Deus define amor. Só que em meio a todas essas bênçãos que eles teriam, vocês têm que perceber que a bênção maior, suprema, número 1, não era a vitória na guerra, não era a prosperidade na colheita, não era ter muitos filhos, essa não era a maior bênção de todas. A maior bênção de todas está no versos 1 e 2. Eles seriam um país que teria comunhão com Deus.
Olha só no verso 11 e 12. Porei o meu tabernáculo no meio de vós. O que é o tabernáculo? É o santuário, é o templo. Ele está dizendo, o meu templo no meio de vós, construído lá, é um símbolo do verso 12. Andarei com vós e serei vosso Deus. Ou seja, a maior bênção de todas é que, como uma nação amorosa, obediente às leis de Deus, Deus teria um relacionamento de comunhão com eles. Eles desfrutariam da comunhão com o próprio Criador. E nesta comunhão, o símbolo dessa comunhão seria o tabernáculo de Deus no meio de Israel. Mas a situação não para por aí. Porque no verso 14, Deus vai falar o contrário. Ele vai dizer: mas se não me ouvirdes e não cumprirdes todos estes mandamentos, se rejeitardes os meus estatutos e a vossa alma se aborrecer dos meus juízos, ou seja, se você parar de gostar das coisas que Deus mandou, a ponto de não cumprir todos os meus mandamentos e violardes a minha aliança, então eu vos farei isto. E aí Deus vai dar uma lista de maldições. Ou seja, agora é o contrário. Se antes ele disse, se vocês forem justos e amorosos, vocês vão, como país, prosperar, ser abençoados, agora ele está dizendo o contrário. Se vocês forem desobedientes, se vocês forem injustos, se vocês não honrarem seus pais, se vocês não amarem as suas esposas, se vocês não valorizarem a vida, se vocês roubarem, mentirem, matarem, então vai ser tudo o contrário. Ele vai dizer, eu, Senhor, vou lutar para destruir o teu país e não permitir que vocês tenham paz e sossego. E ele vai listar tudo isso aí. Ele vai listar, vai ter guerra, vai ter gente passando fome, vai ter gente minguando, as colheitas de vocês não vai dar certo, vai ter seca, e vai falando um monte de coisas ruins, vai falando um monte de coisas tristes, até que ele vai dizer, no verso 31, Levítico 23, verso 26, verso 31, 26, 31, ele vai dizer, e reduzirei as vossas cidades a desertos, e assolarei os vossos santuários, e não aspirarei o vosso aroma agradável. Assolarei a terra, e se espantarão disso os vossos inimigos que nela morarem. Espalhar-vos-ei por entre as nações, e desembanharei a espada atrás de vós, e a vossa terra será assolada, e as vossas cidades serão desertas. Ou seja, se vocês não me obedecerem, se vocês tentarem construir um país fundamentado na injustiça, no ódio, na falta de amor, no homicídio, no roubo, na mentira, eu vou destruir Israel. Mas veja o ponto principal no meio dessa destruição. Olha só o que Deus ameaça fazer, meus irmãos, no verso 31. Assolarei os vossos santuários. O que era o santuário? Era o símbolo da comunhão entre Deus e o povo. Ele está dizendo, eu vou destruir o sinal da nossa comunhão, porque agora eu não vou estar mais abençoando vocês, agora eu não vou mais ter comunhão com vocês, agora eu não vou ter mais intimidade com vocês. Agora eu vou ser o inimigo desse país. Agora eu vou desembainhar a minha espada contra esse país. Agora sou eu que vou persegui-los. Porque vocês não se importaram com a vida, porque vocês não se importaram com a justiça, porque vocês não se importaram com o órfão, com a viúva, com o pobre, porque vocês amaram a mentira, porque vocês adoraram falsos deuses. Eu vou tirar
o meu santuário. E isso será um sinal de que eu estou contra vocês. Este é o sinal do santuário. Todas as vezes na história de Israel que Deus destruía o santuário, ele estava dizendo: acabou a nossa comunhão. Eu não tenho mais comunhão com este povo. Eu estou contra esse povo. Agora que a gente entendeu isso, agora nós entendemos o que era o templo. O que era o santuário. O templo, o santuário, era o sinal visível da comunhão entre Deus e o seu povo. Então podem voltar para Mateus 24, que agora nós vamos entender com mais profundidade a profecia de Jesus. Desculpe, Lucas 21. É porque Mateus 24 tem a palavra parecida, mas é Lucas 21. Vamos lá. Lucas 21, verso 5. Falavam alguns a respeito do templo, como estava ornada e belas pedras de data. Agora a gente entendeu o que é o templo. O templo era o símbolo da comunhão de Deus e seu povo, e é lá que ocorria o quê? Os sacrifícios, as cerimônias, as leis cerimoniais que aconteciam no templo, ou tinha relação com o templo. Então estavam elogiando esse templo. No verso 6, então disse Jesus: vede essas coisas, dias virão que não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Ou seja, Jesus está profetizando o quê? A destruição do templo. Se ele está profetizando a destruição do templo, o que ele está dizendo sobre o povo daquela época? Ele está dizendo que eles não cumpriram os mandamentos do Senhor. Então o contexto aqui é que Israel, a nação de Israel, está vivendo aquilo que Levítico 26 disse lá: e se não cumprires os meus mandamentos e os meus estatutos. O Senhor Jesus passou 3 anos e meio jogando-se na casa de Israel. O Senhor Jesus passou 3 anos e meio ensinando a lei do Senhor, e por 3 anos e meio Israel resistiu à lei do Senhor, deturpou a lei do Senhor, e no final matou Jesus por ter ensinado a lei do Senhor. Se Israel perseguiu o Senhor Jesus por ter ensinado a lei do Senhor com fidelidade, o que Levítico 26 disse que iria acontecer com Israel? Israel iria ser destruído e que o templo seria removido. Não era isso que estava escrito lá em Levítico 26? E é isso que o Senhor Jesus, então, confirmando a lei dos profetas, ele diz que é isso que vai acontecer. Está vendo esse templo, apóstolos? Esse lindo templo que tem aqui em Jerusalém, essas pedras formosas, não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja destruída. E é aí que os apóstolos, no verso 7, vão perguntar para o Senhor Jesus, perguntaram: mestre, quando sucederá isso? E que sinal haverá de quando essas coisas estiverem para se cumprir? Então, é muito importante entender a pergunta dos apóstolos. Muito importante. Porque o resto do sermão, a partir do verso 8, está vendo o verso 8? Respondeu ele é a resposta para o que os apóstolos perguntaram. Infelizmente, muitas pessoas vão ler esse sermão e vão ignorar o que os apóstolos perguntaram. E vão dizer que Jesus está falando de outra coisa que não tem nenhuma relação com o que os apóstolos perguntaram. Então vamos prestar atenção na pergunta, porque não tem como entender a resposta sem entender a pergunta. Vamos lá. Presta atenção na pergunta. Mestre, verso 7. Mestre, quando sucederá isso? Eles estão perguntando o quê? Quando? Quando sucederá isso? O que é isso? Isto é o que Jesus acabou de falar no verso 6. O que Jesus falou no verso 6? Que o templo vai ser destruído. Então, os apóstolos estão perguntando: quando o templo vai ser destruído? E a segunda pergunta é: que sinal haverá
quando estas coisas estiverem para se cumprir. Ou seja, que sinal vai haver de que o templo está prestes a ser destruído? Essa é a pergunta deles. Quando que o templo vai ser destruído? E qual vai ser o sinal de que o templo está prestes a ser destruído? Essa é a pergunta. Então, quando você lê a resposta, você tem que ler a resposta entendendo que Jesus está respondendo. A pergunta parece ser óbvia, mas muitas interpretações erradas desse capítulo é porque as pessoas não prestam atenção na pergunta. Por isso que eu estou enfatizando tanto. Entenderam a pergunta? Quando é que o templo vai ser destruído? Qual é o sinal? Qual é o sinal de que a destruição do templo está prestes a acontecer? Antes da gente ler a resposta de Jesus, eu quero saber se vocês aqui são bem informados. Alguém sabe em que cidade... Cleber, você não pode responder. Alguém sabe em que cidade ficava o templo de Deus? A cidade? Siló. Siló, lá no templo de Josué ficava Siló. No templo de Cristo, não era mais Siló. Jerusalém. Então, lá depois de Josué, até o templo do juiz era Siló, realmente. Mas aqui era em Jerusalém. Tá, o templo era Jerusalém, né? Então, se eu tivesse que oferecer um sacrifício de animal, vamos dizer que eu cometi um roubo. Imagina, eu roubei. Eu sou judeu do Velho Testamento. Eu roubei, aí o ladrão tinha que oferecer um sacrifício de carneiro. Esse sacrifício de carneiro poderia ser oferecido no quintal da minha casa em Belém? Sim ou não? Não. Tinha que ser oferecido em que cidade? Jerusalém. Em qualquer lugar de Jerusalém? Não. Em qual lugar de Jerusalém? Está todo mundo acordado. Então vamos continuar. Então, a destruição do templo é algo que vai ocorrer em que cidade? Jerusalém. Agora vamos ler a resposta de Jesus? Verso 8. Respondeu ele: vede que não sejais enganados, porque muitos virão em meu nome, dizendo sou eu, e também chegou a hora, não os sigais. Verso 9. Quando ouvides falar de guerras e revoluções, não vos assusteis, pois é necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas o fim não será logo. Então lhes disse: levantar-se-á nação contra nação, reino contra reino, haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais do céu. Antes, porém, de todas as coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e aos cárceres, levando-vos às presenças de reis e governantes por causa do meu nome. E isto vos acontecerá para que deis testemunhos. Assentai, pois, em vosso coração de não vos preocupardes com o que haveis de responder, porque eu vos darei boca e sabedoria, a que não poderão resistir, nem contradizer todos quantos se vos opuserem. E sereis entregues até por vossos pais e irmãos, parentes e amigos, e matarão alguns dentre vós. De todos sereis odiados por causa do meu nome. Contudo, não se perderá um só fio de cabelo da vossa cabeça. É na perseverança que ganhareis a vossa alma. Verso 20, presta atenção. Quando, porém, virdes Jerusalém sitiada de exércitos, sabei que está próxima a sua devastação. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, e os que se encontrarem dentro da cidade retirem-se, e os que estiverem nos campos não entrem nela. Porque esses dias são de vingança para se cumprir tudo o que está escrito. Então, no versos 20 até o do verso 20 em diante, quando ele diz: quando vir Jerusalém sitiada de exércitos, ele está falando de um contexto de guerra. Ele está falando, vai ter uma guerra em Jerusalém, e quando vocês virem esses exércitos cercando Jerusalém,
vocês vão saber que a sua destruição está próxima. Sua destruição está próxima. E aí, é por isso que no verso 21 ele diz: os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Por que fujam para os montes? Porque tem uma guerra que está prestes a acontecer. Então vocês têm que fugir do lugar da guerra, porque Jerusalém está prestes a ser destruída. Os que se encontram dentro da cidade, verso 21. De que cidade? De Jerusalém. Saia da cidade. Os que estiverem nos campos, não entrem nelas. Por quê? Porque Jerusalém está prestes a ser destruído. Para que você vai entrar e voltar para uma cidade que está cercada de exército prestes a ser destruída? E é por isso que ele diz também no verso 23: ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Por que ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem? Quem aí já foi grávida, será que é fácil fugir de uma guerra com barrigão? Ou com um bebê pequeno no colo? O Pietrinho ali, ó, correndo com ele no colo para fugir. Então, ai das grávidas, ai das que amamentarem, é porque o contexto aqui é: fuja de Jerusalém, fuja da Judéia, porque os exércitos são prestes a destruir a cidade na guerra. E por que os exércitos estão prestes a destruir tudo? O que ele diz no verso 22? Para se cumprir o que está escrito. Escrito aonde? Levítico 26. Levítico 26 diz que se Israel se rebelasse contra suas leis, o país seria destruído. E o que seria destruído dentro do país? O templo, o santuário. Então aqui Jesus, no versos 20 em diante, ele está respondendo à pergunta dos discípulos sobre a destruição do templo. Se ele está respondendo à pergunta dos discípulos sobre a destruição do templo, então é óbvio que esta guerra aqui é a guerra em que o templo seria destruído. Não pode ser uma outra guerra qualquer. Isso aqui eu estou lendo aqui. Quando pôs vídeos, então deve ser a guerra quando a Argentina invadiu o Brasil. Não, Jerusalém não fica no Brasil. Então aqui você está vendo que o contexto aqui é o quê? Jerusalém, Judéia. E além disso, se é a guerra em que o templo é destruído, que foi o assunto do verso 6, então não pode ser nenhuma guerra no século 21. Por que não pode ser nenhuma guerra do século 21? Então quer dizer que em 2021 vai ter exércitos cercando Jerusalém? Não pode ser isso. Por que não pode ser isso? Porque se você for em Jerusalém hoje, qual dia é hoje? 7 de março? 7 de março. Se você for lá hoje, 6 de março. Se você for em Jerusalém hoje e falar assim: eu quero conhecer esse templo aqui, você não vai encontrá-lo. Se você for visitar Jerusalém, esse templo que os discípulos de Jesus elogiaram, ele não mais existe. E por que ele não mais existe? Porque essa profecia já se cumpriu. Quando que ela se cumpriu? Há cerca de 2.000 anos atrás. Olha só, vamos contextualizar agora a história. Se você for em Jerusalém, você não vai encontrar esse templo. E você não vai encontrar os judeus do mundo oferecendo sacrifício de animais. Já pararam para se perguntar por isso? Por que os judeus de 2021, que não acreditam em Jesus, que não acreditam que ele é o Messias, por que eles não oferecem sacrifício de animais? Aonde que o sacrifício de animais tinha que ser oferecido? E por que eles não oferecem? Porque não tem mais tempo. E por que não tem mais tempo? Porque a profecia de Cristo se cumpriu. Quando a profecia de Cristo se cumpriu? 40 anos depois da morte e ressurreição de Jesus. Então vamos voltar aqui para a história. Jesus profetizou isso aqui no momento, na semana da sua morte.
Na semana da sua morte, ele falou: o templo vai ser destruído, Jerusalém vai ser destruído. Morreu, ressuscitou. Aí os apóstolos começaram a pregar, Pedro, João, Mateus, começaram a pregar em Jerusalém, na Judéia. Depois veio Paulo, pregou em diversas partes do mundo. Passou 10 anos, 20 anos, 30 anos. Jesus viveu, morreu ali no ano de 33. Vamos colocar o ano de 33. No ano de 66, no primeiro século, a Judéia, os judeus entraram em guerra contra os romanos, no ano de 66. No ano de 66, os exércitos romanos cercaram Jerusalém e iniciaram a guerra, no ano de 66. E a guerra durou 7 anos, a guerra durou no ano de 73, começou em 66, terminou em 73, e no meio da guerra, no ano de 70, o general Tito, general romano, cercou Jerusalém pela última vez, atacou Jerusalém por 5 meses, um cerco difícil, porque vocês lembram que naquela época a cidade tinha um muro, então tu não podia chegar assim invadindo nada, então eles tinham que derrubar o muro. Depois de 5 meses de ataque, matando o povo de fome, crucificando um monte de pessoas, foram crucificados centenas de pessoas. No ano de 70, então, as forças do exército romanos invadiram Jerusalém e tacaram fogo no templo, e o templo foi destruído. Exatamente como Jesus falou. Foi destruído Jerusalém, foi destruído o templo, e não ficou pedra sobre pedra. E por isso, desde o ano de 70 do primeiro século, até o dia de hoje, os judeus não têm templo. E se os judeus não têm templo, o que isso nos diz sobre o povo de Israel? Diz que eles são sobre a maldição especial de Deus. Porque eles rejeitaram Jesus, eles rejeitaram o Messias, e Deus tirou a sua bênção deles. Então, esse é o contexto do que aconteceu, do cumprimento da profecia de Jesus. Quem fizer a viagem para Israel pode constatar isso. No lugar do templo de Jerusalém, onde existia o templo de Jerusalém, que foi destruído, hoje existe uma mesquita muçulmana. Então, nem que eles quisessem construir, eles conseguiriam, porque os muçulmanos não vão tirar a mesquita deles para eles construir nada. Mas a profecia de Cristo, então, se cumpriu, de que não haveria mais templo, e se não haveria mais templo, não haveria mais sacrifícios, e não haveria mais lei cerimonial. Então aqui nós vemos porque a lei cerimonial do Velho Testamento, além de não devemos cumpri-las, nós não temos como cumpri-las. Porque o cumprimento das leis cerimoniais dependiam e giravam em torno do templo. Antes de prosseguir sobre esse ponto específico, eu quero chamar a atenção para o fato de que Jesus fala sobre a guerra entre os romanos e os judeus a partir do verso 20. E quando a gente entende que a partir do verso 20 ele está falando sobre a guerra entre os romanos e os judeus, que ocorreu naquele contexto em que o templo foi destruído. Mas isso aqui não é guerra agora, não. Na guerra agora, o templo pode ser destruído? Não, porque ele já foi, então não pode ser uma guerra agora. Mas quando a gente percebe que era uma guerra naquela época, a gente se dá conta de algo muito significativo, que é o fato de que muitos dos inimigos de Cristo, muitos daqueles fariseus que se oporam a Cristo, que debatiam contra Cristo, que perseguiam a Cristo, eles viveram para ver a profecia de Cristo se cumprir. Muitos dos fariseus que debatiam contra Jesus morreram crucificados na guerra contra os romanos. Muitos fariseus morreram crucificados
na guerra contra os romanos, e muitos deles estavam lá gritando contra Jesus: crucificam-os, crucificam-os. Ou seja, esta guerra foi verdadeiramente dias de vingança, como diz o verso 22. A geração que crucificou Jesus, Deus se vingou deles e tirou deles o país e destruiu o reino. Aquela mesma geração que crucificou Jesus viu todas essas coisas acontecerem. Mas observe também então que antes de falar da guerra no verso 20, Jesus fala de outras coisas que deveriam acontecer entre os versos 8 e o verso 19. Está vendo? Ele fala um monte de coisa. Por exemplo, no verso 11 ele fala: haverá grandes terremotos, epidemias, fomes. Então ele fala um monte de desgraça. Infelizmente, muitas pessoas, por não atentarem para a pergunta do verso 7, descontextualizam as coisas que são ditas entre o verso 8 e o verso 19. Qual a pergunta? Eu vou repetir mais uma vez. Mestre, quando sucederá isto? Isto é o quê? A destruição de Jerusalém. Que sinal haverá quando a destruição de Jerusalém estiver para se cumprir? Então, estou perguntando sobre sinais da destruição de Jerusalém. Logo, as coisas mencionadas entre os versos 8 e 19 não são sinais da segunda vinda de Cristo. São sinais da destruição de Jerusalém. Então, hoje a gente vai ver muitas pessoas vão dizer, vocês vão ouvir, vão dizer assim, ó: teve um terremoto lá na Índia. Vamos falar: isso é sinal de que Jesus está prestes a voltar. Estourou a guerra, sinal da vinda de Jesus. Coronavírus, sinal da vinda de Jesus. Em nenhum momento a Bíblia diz que essas coisas são sinais da segunda vinda de Jesus. Nenhum momento. Vocês acabaram de ler que as coisas citadas aqui não são sinais da segunda vinda de Cristo. São sinais da destruição de Jerusalém. Como assim? Bom, vamos recapitular. Jesus morreu, foi crucificado, ressuscitou, subiu aos céus. Isso aconteceu lá em 33, mais ou menos 33. Não tem a data exata, mas vamos calcular 33. Depois que Jesus subiu aos céus, em que ano mesmo Jerusalém e o templo foram destruídos? No ano 70. Grava esse ano que é importante na Bíblia, o ano 70. Então, as coisas, os sinais dos versos 8 até o verso 19, são os sinais que aconteceriam naquela geração como sinal de que a destruição do templo estava prestes a acontecer. Então, Jesus subiu aos céus, aí saiu os 12 apóstolos para pregar. Nós vemos lá isso no início de Atos. E o que aconteceu quando Pedro começou a pregar? O que aconteceu quando João começou a pregar? O que aconteceu com Estevão? A igreja começou a ser perseguida. Então, quando a igreja começou a ser perseguida, cumpriu-se o verso 12. Antes, porém, de todas essas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos à sinagoga e aos cárceres. O apóstolo Paulo fazia exatamente o que está escrito aqui naquela geração. Então, quando eles começaram a ser perseguidos, aquilo era um sinal de que a destruição de Jerusalém estava chegando. Vocês leem sobre essa profecia se cumprindo no livro de Atos. A igreja era perseguida no livro de Atos. Era entregue. E preste atenção que Lucas usa, no verso 12. Olha o verso 12. Antes, porém, de todas essas coisas, lançarão mão de vós. Vocês, os apóstolos, estão me ouvindo? Vocês vão experimentar isso aqui. Jesus não está falando do que vai acontecer no século 21.
no século 21 tem perseguição? Tem. Mas aqui ele não está falando da perseguição do século 21, porque a perseguição do verso 5:21 não pode ser um sinal da destruição do templo, porque a destruição do templo já aconteceu. Como é que a perseguição do século 21 na China vai ser um sinal da destruição do templo de Jerusalém? Ele está falando da perseguição que os apóstolos viveriam, e é só ler o livro de Atos para ver o cumprimento disso. Ele fala, por exemplo, no verso 11, de fome. Lê lá no livro de Atos, abra aí, ó, Atos, capítulo 9. Desculpe, é Atos 11. Vamos ler Atos 11, 27 ao 30. Naqueles dias, desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia, e apresentando-se um deles, chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito que estava para vir grande fome por todo o mundo, a qual sobreveio nos dias de Cláudio. Então, o profeta Ágabo falou: está para vir uma grande fome por todo o mundo. E isso se cumpriu nos dias do imperador Cláudio. Então, cada coisa que Jesus falou que haveria de acontecer no sermão do profético, aconteceu naquela geração, e foram sinais de que a destruição do templo estava para acontecer. Então, volte lá em Lucas 21. Então, vocês viram que tudo em Lucas 21, dos versos 7 até o verso 24, tudo Lucas 21, do verso 7 ao 24, se cumpriram na geração de Jesus, na geração dos apóstolos, se cumpriram no passado, e isso vai nos ajudar então a perceber que, embora os 10 mandamentos continuem a vigorar, embora continue sendo proibido: não adorais falsos deuses, não farais de má escultura, não tomarais nome do Senhor Deus em vão, guarde o dia de descanso, honre teus pais, não mate, não roube. O Novo Testamento afirma e reafirma todas essas coisas. Ao mesmo tempo, o Senhor Jesus aqui ele ensinou que, em relação às leis cerimoniais, em relação àquelas leis que estavam centralizadas no templo, os sacrifícios, o incenso, o altar, as vestes litúrgicas, tudo isso não teria futuro para o tempo da nova aliança. O templo seria destruído, ou seja, aquelas leis cerimoniais não teriam mais como ser cumpridas. Não tem como sacrificar animais sem aquele templo. E isso nos leva à reflexão, então, de que, embora a lei moral seja perpétua e para todas as eras, a lei cerimonial, os sacrifícios, o incenso, tudo isso aí foi abrogado para a nova aliança. E por que foi abrogado? Como a Epístola aos Hebreus vai nos ensinar, como a carta de Paulo aos Colossenses vai nos ensinar, como Jesus ensinou a mulher samaritana. Aquelas coisas do templo, sacrifício de animais, a arca da aliança, as vestes litúrgicas, o incenso, todas essas coisas
apontavam para a pessoa e para a obra de Jesus na cruz. E quando Jesus então veio, quando Jesus, o Verbo eterno, se fez homem e habitou entre nós, quando Jesus, o Deus eterno, habitou entre nós, então nós deixamos de precisar de uma habitação de templo, de pedras, porque agora nós temos um templo maior e superior, que é o templo do corpo de Cristo, porque nele habita a plenitude da divindade. Glória a Deus. Quando Jesus veio e ofereceu o seu próprio corpo como sacrifício, nós não precisamos mais de sacrifícios de animais. Quando Jesus veio como sumo sacerdote perfeito, imaculado, nós não precisamos mais dos sacerdotes levitas, nem das suas vestes litúrgicas, nem do seu incenso, nem dos seus sacrifícios, porque Cristo é o sacerdote perfeito, porque Cristo é o nosso templo, porque Cristo é o nosso cordeiro, porque Cristo é o nosso sacrifício, porque Cristo é a nossa justiça. Todas essas coisas, o templo, os sacrifícios, os sacerdotes, as vestes litúrgicas, apontavam para Jesus e significavam Jesus, e eram sombras de Jesus, tudo apontava para ele. Então, quando ele veio, quando o templo de Deus perfeito veio, nós não precisamos mais de um templo em Jerusalém. Quando o sacerdote perfeito veio, aquele que intercede por nós perante o Pai continuamente, quando ele veio, nós não precisamos mais dos sacerdotes levitas, que eram homens como nós, fracos, pecadores como nós temos um sacerdote sem pecado. Por isso nós não precisamos de arca da aliança. A gente anda aí pela cidade, um monte de loja evangélica vendendo arca da aliança, o povo botando arca da aliança. A arca da aliança na Bíblia ficava dentro do templo. Quem são essas tudo falsificado? A arca da aliança ficava no templo e Deus destruiu o templo. Destruiu já lá no templo da Babilônia, destruiu de novo no templo de Cristo. Por que Deus destruiu? Não para que nós ficássemos sem templo, não para que nós ficássemos sem sacrifícios, mas porque Ele nos deu um templo melhor e um sacrifício melhor. Ai daquele então que se apega ou tenta se segurar em templos terrenos e não se satisfaz com Cristo e as ordenanças de Cristo, o sacrifício de Cristo e o sacerdócio de Cristo. O sacerdócio de Cristo é perfeito o suficiente. Por isso as ordenanças de Cristo são perfeitas e suficientes. Por isso o dia de Cristo é perfeito e suficiente. Por isso nós não celebramos mais a Páscoa com cordeiro de animais. Nós celebramos a Páscoa quando nós celebramos a morte e a ressurreição do Senhor em sua mesa, com o pão e com o vinho. Por isso nós não precisamos de incenso. Por isso nós não precisamos de vestes especiais. Por isso nós não precisamos de nada disso que eram somente sombras daquilo que Cristo realizou por sua morte e por sua ressurreição. Então, por isso que Cristo continua a nos santificar, nos ensinando a amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a nós mesmos. Por isso que Cristo continua a nos levar a cumprir os 10 mandamentos. Mas em relação às leis cerimoniais, nós temos o cumprimento de todas elas, não através de um templo físico, mas através de nosso Deus que habita no templo do corpo de Cristo, Jesus de Nazaré. E é isso que ele profetizou aqui em Lucas 21. E é por isso que nós precisamos parar de transferir para o futuro o que já se cumpriu em fatos passados. É por isso que nós precisamos parar de descontextualizar as palavras de Jesus.
Olha só quão belo, meus irmãos, foi o cumprimento de todas as palavras. Elas se cumpriram com precisão. As pessoas ficam jogando tudo isso daqui para o futuro, e ao jogar para o futuro, ignoram a glória do que Cristo realizou no passado. Então eu recomendo que vocês estudem sobre a guerra judaico-romana do primeiro século. Pode entrar no Wikipedia, pesquise, porque nessa guerra o Senhor Jesus confirmou a sua aliança conosco. No período de 7 anos dessa guerra, o Senhor Jesus confirmou a sua aliança conosco e disse: o que eu fiz na cruz foi suficiente, e por isso vocês não precisam mais desse templo. Deixa eu destruí-lo, para que não fique pedra sobre pedra. Como ele vai dizer no verso 32: em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Não passou aquela geração sem que tudo aconteceu. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Então aquela geração viu tudo isso acontecer. Eles viram os falsos profetas se multiplicar. Eles viram os terremotos. Eles viram as guerras. Eles viram as fomes. Eles viram a perseguição. E cada vez mais que isso se intensificava, até que chegou o momento em que eles viram Jerusalém cercado de exércitos. E aí eles podiam dizer: verdadeiramente as palavras de Jesus não passaram. Tudo se cumpriu da forma que ele disse naquela mesma geração. Naquela mesma geração. E nós somos beneficiados disso. As gerações posteriores, nós somos beneficiados porque nós estamos aqui. Não precisamos subir a Jerusalém, porque o nosso Cordeiro está nos céus. O nosso templo está nos céus, o nosso sacerdote está nos céus. E nós subimos na Jerusalém celestial, quando nós adoramos a Ele, em espírito e em verdade. Nós vivemos o cumprimento das profecias de Jesus, meus irmãos, aquilo que Ele falou para a mulher samaritana. Ele falou para a mulher samaritana: virá a hora que não vai ser aqui em Jerusalém, nem na Samaria. O Senhor será adorado em espírito e em verdade, não mais no templo de Jerusalém. Nós somos o cumprimento desta profecia, tanto daqui, quanto em todas as Escrituras. Louve a Jesus por isso. Louve o seu sacerdote, louve o seu cordeiro, louve o seu animal sacrificado, louve o seu templo. Ele é o templo de Deus, que foi destruído, mas em 3 dias o Senhor reconstruiu. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, graças te damos por nosso sacerdote Jesus, graças te damos por nossa arca Jesus, graças te damos por nosso Cordeiro Jesus, por nosso sacerdote Jesus, pelo sacrifício de Jesus. Nele habita a plenitude da divindade. Nele, Senhor, nós temos a circuncisão de Cristo, que é o batismo. Nele nós temos a ceia pascual, que é a ceia do Senhor. Nele nós temos a suficiência de todas as coisas. Que nós venhamos regozijar por aquele que derrubou o seu próprio templo e o ergueu em 3 dias para que tivéssemos vida e vida com abundância. Graças te dou, meu Pai, por teu Filho, do Espírito. Amém.